Hoje está aqui, amanhã já está em Juiz, Exalta e Marinho. Então agora vamos chamar aqui o deputado estadual mais votado do estado, o segundo mais votado do estado do Rio Grande do Sul, pelo Partido dos Trabalhadores, e o mais votado de Santa Maria e região, o nosso sempre prefeito e deputado estadual, Valdeci Oliveira. Deixa eu chegar para frente para passar ele. Companheiros, quero primeiro saudar cada companheiro, cada companheira aqui presente. Para nós é a menor alegria poder estar hoje, sábado à tarde, um ato promovido em menos de 24 horas, estar aqui junto com a nossa grande companheira, nossa vice-presidente da República, Manuela Dávila. Quero saudar nosso companheiro e quero também uma grande salva de palmas a esse grande militante que, apesar de todas as diversidades, as dificuldades, fez com que o nosso Rio Grande pudesse também apresentar uma grande proposta, nosso companheiro Miguel Rosseto. Quero saudar aqui em nome da nossa presidenta, a companheira Érica Cabral, saudar toda a direção, os militantes do PT, do PCdoB e de tantos outros partidos, saudar a Biziara, que aqui representa a nossa coordenação estadual, saudar os nossos vereadores, Daniel Diniz, Luciano Guerra, Valdir Oliveira, Celita da Silva e os demais vereadores e vereadoras daqui da região. Tenho certeza que Santa Maria está dando hoje mais uma resposta, que é possível nós vencer o fascismo, que é possível nós nos organizar, que é possível da mesma forma que já fizemos nas últimas eleições nesse país, aonde 2 vezes com Lula, 2 vezes com a Dilma, nós mostramos a força do povo trabalhador. Santa Maria Manuela te recebe com muito carinho, tenho certeza da importância, da capacidade. A Manuela foi uma grande companheira lá na Assembleia Legislativa, na luta contra o desmonte do Estado, contra o desmonte que nós sabemos que hoje acontece no Brasil e que certamente nós não podemos sequer imaginar a possibilidade do retrocesso se implantar no Brasil, que seria absolutamente uma catástrofe para toda a sociedade brasileira. Por isso, Manuela, tu e o Haddad é a nossa esperança, tu e o Haddad é a nossa convicção de que é possível sim nós conseguir fazer uma grande campanha. Temos aí 2 semanas e pouco de campanha e a militância está vindo para a rua, a militância está acreditando, a militância confia e você é uma grande mulher, uma jovem mulher, batalhadora, uma liderança nacional. Junto, o Brasil terá a grande oportunidade de, a partir do ano que vem, ter um professor presidente do Brasil e uma mulher vice-presidente do Brasil. Essa é a grande realidade. Por isso, nós estamos felizes com a presença e a prestação de todos, mas queremos convocar cada companheiro e cada companheira que não pare. Vamos fazer campanha com alegria, com esperança, porque a grande diferença nossa entre os deles é que nós fizemos campanha com alegria, com esperança, eles fazem campanha com ódio, com violência, e nós damos a esperança, a alegria, a nossa forma de fazer campanha vai vencer o ódio, vai vencer a violência, vai vencer o fascismo. A grande abraço a vocês, a fé vitória, grande Manuela nos representa, junto com o Haddad e o grande abraço. Manu Jaburu! Eu queria que a Eva Lourdes, que era para ter falado antes, né, mas não deu tempo, fizesse uma saudação aqui nessa guerreira. E, na verdade, é a luta que resiste aqui neste espaço, é um espaço de resistência ao golpe, ao fascismo e a todos aqueles, né, que são contra o povo, né, irmão? Então, uma palavrinha aqui para nós. E obrigada por nos acolher mais uma vez aqui. Uma boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Manuela, grande companheira, Miguel Rosseto, Valdeci, todos os demais que aqui estão nessa tarde bonita, até o sol ressuscitou depois da chuva. Estamos aqui num espaço de resistência, de luta e de muita coragem. Esse espaço tem mais de 30 anos e acolhe a economia solidária
o cooperativismo, a agricultura familiar e todos os projetos de inclusão social. Aqui é um grande espaço onde muitas pessoas resistem para a vida e com dignidade. Trata-se, nesse momento histórico do segundo turno, de 2 projetos. Já no primeiro turno, Roseto, 2 projetos distintos. Um que defende o fascismo, que defende a violência, defende tantas coisas ruins que nós não queremos para o povo brasileiro. Promessas falsas. Nós queremos um projeto que defende a vida, defende o trabalhador, defende o quilombola, a agricultura familiar, defende nossas lutas sociais, defende tudo aquilo que o povo precisa hoje para viver com dignidade. O Brasil é um país que é bom de viver. Somos orgulhosos de sermos brasileiros e brasileiras, mas somos indignados com as propostas que os caras apresentam, pela sua proposta de violência, negação de todas as políticas públicas que havíamos construído em um tempo tão próspero no nosso país, nos 13, 14 anos. Só no resumo dizer que quando começou o governo Olívio aqui em Santa Maria, nos 8 anos, o governo Valdeci, desculpe, e quando começou o governo Lula a nível de Brasil, nós tínhamos apenas esse prédio do Feirão Colonial, que foi apoiado por uma entidade da Alemanha chamada Misério. Os demais espaços aqui foram construídos com recurso público no tempo do governo Lula e do prefeito Valdeci Oliveira. Então está ali uma pequena resposta que com política pública o povo se abraça, o povo se vence e o povo se une na cooperação e na solidariedade. Por isso nós queremos, no próximo dia 28 de outubro, ter na nossa eleição a vitória do Haddad e da Manuela, grande mulher e grande homem que valoriza o povo brasileiro, valoriza o trabalhador, valoriza a educação e valoriza todas as políticas públicas que nós queremos resgatar. Boa luta para todos nós. Um grande abraço também para o nosso presidente Lula, que está em sintonia conosco. Um grande abraço para todos aqueles que acreditam neste projeto que defende a vida, defende o povo brasileiro. Boa luta para todos nós. A presença da nossa secretária estadual de mulheres, a nossa ex-vereadora de Santa Maria, nossa referência feminista aqui, a companheira Misiara Oliveira. Queria então agora passar a palavra para esse guerreiro que lutou bravamente, que nos orgulha muito, que foi ministro do governo Lula, governo Dilma, vice-governador do Olívio Dutra, e que infelizmente é uma tristeza para nós, agora dia 28, ter que chegar na urna e votar no 13 e no 13, né? Mas a gente vai votar igual, né? A gente vai votar 13 e 13, né? A gente vota igual. Então, Miguel Roseto. Vamos continuar votando no 13 e no 13. Boa tarde, companheiros, companheiras, amigos, amigas de Santa Maria. Um prazer extraordinário voltar a Santa Maria, reencontrar todos vocês neste local. Este local é um símbolo da resistência e ele carrega uma palavra que nos une, uma palavra que faz que estejamos todos nós aqui. A ideia da solidariedade, essa é a palavra fundamental. Nós falamos de uma economia solidária e nós estamos reunidos aqui para defender esta palavra que carrega um valor extraordinário para todos nós, que é a solidariedade. Ela que traz consigo a ideia da liberdade, a ideia da democracia, a ideia da diversidade, do respeito a todos e a todas. Um grande abraço
lutadores da liberdade e da solidariedade de Santa Maria. Um abraço a essa juventude de Santa Maria. Viva a juventude! Bonita, forte, corajosa, que está aqui conosco. Quero abraçar todos os companheiros das direções partidárias que formam esta grande frente democrática unificada hoje pelo povo do Rio Grande e pelo Brasil, que estão aqui. Abraçar os vereadores, abraçar o Valdeci e o Pimenta, companheiros que foram eleitos, e todos aqueles que nos representam também aqui em Santa Maria. Um abraço ao Valdeci, um abraço ao Pimenta. Viva esses companheiros, meus amigos e minhas amigas. Eu quero falar da Manuela. A Manuela é a nossa companheira, amiga, não de ontem, de longa data, militante, socialista, lutadora das causas populares, lutadora de todas as liberdades, lutadora do povo trabalhador, mulheres, homens, lutadora dos direitos fundamentais do nosso povo. E é esta mulher gaúcha, companheira, militante, mãe da Laura, que está conosco hoje e nos representa e que vai governar o país junto com a Haddad. Viva Manuela! Viva Manuela, minha companheira! E digo isso porque todos nós que estamos aqui sabemos que essa eleição não terminou e é por isso que estamos aqui. Construímos o grande direito nacional, a disputa do segundo turno. Nós estamos no segundo turno. E se eu agradeço todos os companheiros e companheiras que defenderam o nosso projeto no Estado, e que é um grande projeto, ele continua em disputa. Nós continuamos disputando o nosso projeto, o país que queremos em escala nacional. E nós sabemos qual é a nossa tarefa. A história nos convoca de novo e nós respondemos assim com a nossa presença. Somos centenas, somos milhares, com as nossas bandeiras erguidas, com a nossa voz forte e com a nossa coragem e com a nossa consciência. Se eles achavam que com medo, com a intimidação, iriam nos tirar das ruas, não nos tiram das ruas e não nos irão tirar das ruas. E que fique claro aqui, e que fique claro aqui, e que fique absolutamente claro, não iremos intimidar, não sairemos das ruas, não iremos abaixar as nossas bandeiras e não iremos deixar de nos identificarmos com a causa da justiça, com a causa da liberdade e com a causa da esperança. O ódio será derrotado, nós iremos vencer. Porque nós carregamos um projeto, sim, de desenvolvimento, de justiça, de igualdade, de diversidade. E é isso que está em jogo. Nós queremos políticas sociais. Nós sempre enfrentamos a desigualdade brutal neste país. Nós queremos políticas de valorizar o trabalho. Nós estamos aqui porque queremos mais universidades públicas para o nosso povo. Nós queremos mais saúde pública para o nosso povo. Nós queremos mais direito à cultura para o nosso povo. Nós queremos mais trabalho, salário digno para o nosso povo. Por isso nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque queremos mais direitos e não menos direitos. E queremos mais democracia e nunca menos democracia. Nunca mais ditadura. Ditadura. Por isso estamos aqui. E quero dizer, meus companheiros e companheiras, nos encontramos várias vezes, ganhamos, perdemos, continuamos sempre a nossa caminhada e continuamos sempre do nosso lado, do lado certo da história. E a história tem um lado que é mais difícil, que é mais fácil, mas tem sim um lado certo, que é o lado da justiça, que é o lado da igualdade, que é o lado da liberdade. Porque essas são as condições para construirmos os direitos sociais de um povo. Estas são as condições necessárias
para construirmos a igualdade que nós queremos para todos e para todas. Nós estamos aqui e nós sabemos que o nosso desafio, ele vai se manifestar no dia 28. E a nossa tarefa, meus amigos e amigas, é fazer um grande combate como sabemos fazer. Um bom combate. Nós vamos dialogar, nós vamos conversar, nós vamos falar. Nós vamos usar aquilo que é o que de mais forte nós temos. A nossa palavra, a nossa consciência, o nosso carinho e a nossa paixão por este povo e por este país. Nós vamos conversar com todo mundo. E quando alguém disser para nós que é Bolsonaro, nós vamos perguntar, nós não vamos xingar ele, nós vamos perguntar, por que é que tu está com o Bolsonaro? E nós vamos perguntar de novo, e ele não vai responder. Nós vamos perguntar pela terceira vez. E na terceira vez, nós vamos convocar e convidar este que dizia que estava com o Bolsonaro para vir com a gente, para vir com a Haddad, para vir para a Manuela, para vir para um Brasil de democracia. Esta é a nossa tarefa. Esta é a nossa tarefa. Chamar os companheiros que por qualquer razão não participaram da eleição, que votaram branco, que votaram nulo e que votaram inclusive no Bolsonaro. No Rio Grande, meus amigos, nós vamos disputar voto a voto. Nós vamos disputar casa por casa, como sabemos fazer. E nós vamos assumir um compromisso com o povo brasileiro, que é nosso. Nesse estado, Haddad e Manuela serão vitoriosos. Nós vamos trabalhar para isso. E é para isso que nós estamos aqui. Construir a vitória política, construir a vitória da liberdade, construir a vitória do Haddad e da Manuela. Todos os dias, a vitória, companheiros, a vitória desse Brasil que quer vencer. O Brasil vitorioso é esse, da liberdade, da democracia, da diversidade, do respeito a todos e a todas, dos direitos sociais e do respeito ao trabalho. Viva o povo brasileiro! Viva Haddad! Viva Manuela! Vamos, gente! A vitória! Um abraço! Um abraço! Também a presença da Sandra Aires, que aqui representa o comitê de combate ao racismo da campanha. Queria chamar aqui, antes de chamar a Manuela, queria chamar a vereadora Celita da Silva, o vereador Luciano Guerra, o vereador Daniel Diniz, e o vereador Valdir Oliveira, Luciano Guerra, Daniel Diniz e Celita da Silva. Então, companheiros e companheiras, camaradas, a gente tem uma imensa tarefa a partir desta vinda prioritária da Manuela em Santa Maria, no coração do Rio Grande, de sair daqui um Haddad e uma Manuela e só descansar no dia 28. É com muito orgulho que a gente tem uma mulher feminista, jovem, que nos representa muito. Talvez a primeira vez na história que as mulheres estejam tão bem representadas com a Manuela, diante de todo esse fascismo, de todo esse golpe, de todo esse autoritarismo. Então a Manuela precisa de nós, nós precisamos da Manuela. E agora eu quero passar a palavra para a futura vice-presidenta deste país, Manuela Dávila. Boa tarde, Santa Maria! Aqui é o coração do Rio Grande, não é? E é por isso que a gente veio aqui. Boa tarde, Valdeci, Ellen, Miziara, os nossos vereadores, meu querido amigo Miguel Rosseto. Hoje pela manhã, companheiras e companheiros, eu e o Miguel andamos por outra parte do Rio Grande. Nós fomos a Pelotas e Rio Grande, na metade sul do estado.
Aquela região é a região que eu cresci, é a região da minha família, é a região onde eu morei até os meus 15 anos, a região onde meu pai mora e deu aula a vida inteira na Universidade Federal. Aquela região fez de mim muito do que eu sou. Mas nós, de Rio Grande e Pelotas, viemos a Santa Maria, porque se é verdade que de lá vem o vento sul que sopra forte, que todos os gaúchos e gaúchas conhecem, se é verdade que lá em Rio Grande, já no primeiro turno, nós, os progressistas, os desenvolvimentistas, aqueles que defendem o trabalho valorizado, a renda do povo trabalhador, se é verdade que nós já vencemos lá no primeiro turno, é impossível imaginar que esse vento sul sopre, que cubra o Rio Grande, se o nosso coração não bater forte, muito forte, porque essa eleição é uma eleição também sobre amor, também sobre resistência, também sobre garantir as nossas palavras de crença na humanidade diante daqueles que só semeiam o ódio, a intolerância, a briga, o conflito e que odeiam ao Brasil e ao povo brasileiro. Nós precisamos do coração do Rio Grande. Nós precisamos que bata forte aqui em Santa Maria a nossa ideia de que é possível vencer as eleições e que nós venceremos as eleições se estivermos juntos nas ruas, com os nossos adesivos, com as nossas camisetas, com as nossas bandeiras, com as nossas redes sociais, mas nas redes e nas ruas, reafirmando que nós acreditamos no Brasil, que nós acreditamos no povo desse país. Vocês sabem que em 2006, e eu fiquei olhando essa juventude, Valdeci e Miguel, e me lembrei que em 2006, logo quando eu fui eleita deputada federal, porque a minha história passa por cidades como Santa Maria, que me permitiram chegar a Brasília, que me fizeram deputada por 2 vezes, depois deputada estadual. Logo que nós vencemos, eu vim fazer um debate na universidade, no RU da universidade, representando a nossa candidatura à época, o presidente Lula. E nós fomos lá debater com os estudantes os rumos do nosso país. Naquela eleição, o nosso adversário no segundo turno, o Alckmin, teve menos votos no segundo turno do que no primeiro. E eu olhava para vocês e pensei que talvez não fosse por acaso que o segundo turno de 2018 eu tenha começado a nossa campanha no Rio Grande, também por Santa Maria. Porque nós faremos mais votos do que o nosso adversário e nós faremos também porque ele fará menos votos do que fez no primeiro turno. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, companheiras, companheiros, meus camaradas de partido que eu também vejo distribuídos por aqui. Esse segundo turno passa por 2 debates. Nós estamos acostumados, desde a redemocratização, a nas eleições termos sempre um debate no segundo turno, que é o debate sobre projeto. O segundo turno, nessa eleição, absolutamente diferente de tudo que todos nós já vivemos, e nós, de todas as gerações, irmã, eu estava ali procurando, lhe achei agora escondidinha, a senhora foge de mim, mas não consegue, irmã. Eu lhe vejo, estou de olho como faz a minha filha, a senhora vai andando e eu vou lhe procurando. Obrigada por nos acolher tão prontamente aqui no espaço. Obrigada, irmã Luz. Habitualmente, no segundo turno, nós debatemos só projeto. Nessa eleição, nós precisamos no segundo turno, sim, conversar com todos aqueles que já estiveram com Haddad comigo, que estiveram com o Ciro e que, portanto, defendem um projeto de Brasil desenvolvido, soberano, com os seus trabalhadores com direitos, com a revogação da reforma trabalhista, com a garantia da manutenção do 13º. Nós precisamos conversar com aqueles que foram nossos parceiros para dobrar as vagas das universidades federais, como na Federal aqui de Santa Maria, para garantir as escolas técnicas. Nós precisamos conversar com os nossos parceiros da agricultura familiar, da agroindústria. Precisamos conversar e fazer com que saiam às ruas com orgulho aqueles que já gritaram que sabem que é desse lado, do nosso lado, que há um projeto de desenvolvimento soberano,
com valorização do trabalho, com valorização do conjunto do povo brasileiro, porque no nosso país cabe todo mundo. No nosso país cabe mulher e homem, cabe os negros e as negras, cabe a população LGBT, porque o nosso país é um país desenvolvido e justo, é um país com amor para todos os brasileiros. Mas nesse segundo turno, para além de nós conversarmos com a nossa turma, para além de nós reafirmarmos o nosso projeto, nós temos uma segunda missão. E essa segunda missão, desde a redemocratização, não esteve em debate até agora. A nossa segunda missão é o diálogo aberto, franco, generoso, com aqueles que muitas vezes não concordam com o nosso projeto. Aqueles que às vezes dizem, Miguel, que são contra a universidade pública, que são contra. Tem gente que é. Aqueles que às vezes dizem que são contra a existência das empresas públicas como a Petrobras, como a CE, como a Corsan. E nós precisamos dizer a eles que eles tiveram e têm o direito de serem contra tudo que nós fizemos e defendemos, porque o outro debate dessa eleição é sobre algo que nós construímos junto com eles, com muitos desses que têm posições de país diferentes da gente. Esse segundo turno também é sobre democracia e sobre liberdade. E eles só poderão continuar discordando da gente, e a gente só poderá continuar discordando dele, como fizemos em 2006, lá no RU da universidade, eu e o prefeito aqui da cidade, porque existe democracia e existe liberdade. Então, companheiras e companheiros, esse segundo turno não é igual ao que nós estamos acostumados até agora. É a reafirmação do nosso sonho de país, mas é também a denúncia de que o que está por vir é um país sem sonho. É a reafirmação do Brasil com um trabalho valorizado, com férias, 13º, com Minha Casa Minha Vida, com Bolsa Família. Claro que é, nós somos isso. Mas é também a garantia da liberdade daqueles que foram contra esses programas e que acham que eles são equivocados. Quem é democrata, quem ama o Brasil, quem ama a liberdade, quem ama tudo que nós construímos desde 88 e que construímos com aqueles que deram a vida em defesa da democracia e da liberdade, precisa, tem a obrigação, quem tem compromisso com isso tem a obrigação de votar Haddad e votar Manuela. Não se trata apenas de uma eleição sobre o programa. E eu falo isso porque isso implicará, companheiras e companheiros, que nós sejamos como já somos, exatamente o oposto deles. Eles falam, irmã, em Cristo. Falam em Cristo, mas dizem que são contra todas as políticas que envolvem a população mais pobre e que permitem dignidade a eles. Eles falam em Cristo e esquecem que é João que disse que a mentira é do diabo e que o diabo é pai de toda mentira. Vejam, olhem diante das dificuldades que nós estamos para fazer campanha, porque o lado de lá é o lado da mentira, o lado de lá é o lado da escuridão. Por que escuridão? Porque nós estamos aqui, eu estou aqui, tem menina com suástica aviscada em Porto Alegre, tem um capoeirista, líder do movimento negro da Bahia e do movimento da cultura popular, que já não está entre nós porque foi executado com 12 facadas, e nós estamos aqui, porque nós debatemos o Brasil às claras. Nós debatemos o Brasil a partir das ideias. Eles são a mentira e a escuridão, porque eles debatem a partir de mentiras, de posições que não são as deles, como o amor ao Brasil. Que amor ao Brasil pode ter aqueles que não defendem a nossa soberania nacional, aqueles que não defendem as nossas riquezas, que entregam o nosso petróleo e vão entregar a nossa Amazônia. Que amor ao Brasil pode ter quem não ama o nosso povo. O Brasil é o que é porque tem um povo extraordinário. Um povo que é composto por mulheres brancas e negras, por indígenas. Um povo de todas as cores. Um povo de mulheres e homens. Como pode amar o Brasil se não ama o nosso povo? Não existe esse amor. Como ama o Brasil se não defende a soberania, a liberdade, a democracia? Então,
Eles são a mentira, a escuridão. Nós somos o projeto. Nós somos quem debate políticas claras. Mas não nos adianta, companheiras e companheiros, e é exatamente por isso que eu estou viajando e vim até aqui conversar com vocês. Não nos adianta só olhar e dizer. Vocês já perceberam isso? Eles colocam mentiras a meu respeito e da Haddad, que é óbvio que qualquer pessoa que tem um pouquinho de esforço vai buscar desmentir. É óbvio que se irrita. Não irrita vocês ver as coisas comigo? Imagina a mim. Imagina, irmã, como é que é pra mim quando eu vejo lá eles montando. Esses dias eles atribuíram a mim uma frase do John Lennon. Eu nem sabia, porque quando o John Lennon morreu, eu não tinha nascido ainda, eu nem sabia que o John Lennon tinha dito, embora eu goste de Beatles, seja casado com músico, eu não sabia que ele tinha dito, Valdeci, num momento da vida, que ele era mais popular que Jesus. Eu não sabia disso. Aí eu ouvi a frase e disse, mas meu Deus do céu, como é que tiveram criatividade para botar uma frase dessas na minha boca? A criatividade também não era deles, foi do John Lennon. Eles roubaram até a criatividade do John Lennon para falar mal de mim. Eles falam que tem um candidato que é um mico, né, que é um mito, mas o candidato deles é um mico. O cara não tem coragem de debater. Com o nosso candidato, que é um homem calmo, tranquilo. Nosso candidato é um homem sereno, um professor. Eu sei que tem gente que não está acostumado com a diferença, mas o nosso candidato é um professor. Ele está acostumado com a diversidade, porque no ambiente escolar tem diversidade. Aí ele tem um atestado médico. Atestado médico eterno, porque agora, né, ele fica fazendo live o tempo inteiro. Você sabe que eu faço live às vezes. Aquele negócio da live cansa, gente. Cansa. Ele continua fazendo live, mas não pode ir pro debate. Por que eu estou falando isso para vocês? Das mentiras e da ausência no debate. Porque se eles mentem, vocês precisam ser a verdade. Se eles têm robôs e dinheiro para divulgar essas mentiras numa velocidade estratosférica que a gente não sabe nem como as pessoas acreditam, mas elas acreditam, a gente precisa que vocês sejam a generosidade de falar a verdade com a paciência que nós teremos que ter para reconstruir a destruição que eles fizeram com o nosso país no governo Temer. A gente precisa que vocês sejam a verdade e que vocês nos ajudem a desbloquear a cabeça das pessoas tomada por essas mentiras horrendas que eles fazem a nosso respeito. Por quê? Porque quando a gente acender a luz e tirar da escuridão o nosso povo, quando a gente tirar a mentira e deixar a verdade, o debate vai ser sobre projeto. E eles não têm como apresentar o projeto deles para o nosso povo. Porque qual é o projeto deles? Eles têm, desafio, eles têm como debater com as Forças Armadas o projeto deles, nem com as Forças Armadas. Porque as Forças Armadas defendem a soberania do Brasil, defendem a paz do nosso território, a paz no Brasil e no nosso continente. O que eles fazem? Ficam insuflando brigas com os países vizinhos. As Forças Armadas brasileiras, nós somos um dos poucos continentes que há mais de 100 anos tem paz. É de responsabilidade da construção de outros homens e mulheres patriotas. Nem com eles, nem para eles têm projeto. Eles têm projeto para segurança? Que projeto? Que projeto? Armar as crianças do tamanho da minha filha? Como disse um trabalhador rural num vídeo que eu assisti, e reconhecer o corpo do filho? Ou como bandido morto, ou como jovem executado por um? É isso que a gente quer para a juventude do nosso país? Não é. Eles têm algum projeto que dialogue sobre a federalização dos crimes de organizações criminosas como nós temos? Não tem. Eles têm projeto para educação? Qual? Além da mentira de dizer que o nosso candidato criou um kit que nunca existiu e que mesmo que tivesse existido, não seria distribuído pelas professoras, porque nós lutamos pela autonomia em sala de aula. É um desrespeito com o nosso candidato, com o trabalho sério dele, e é também um desrespeito com quem educa no Brasil. Além de mentirem sobre o tal kit, sobre a tal mamadeira, sobre as camisetas que eu uso, o que mais eles têm? Nada. Que projeto eles têm para a saúde? Ué, o candidato se tratou num hospital bem bom lá em São Paulo. Não era um político diferente? Quem pagou foi a Câmara dos Deputados, aquele hospitalzão lá. Foi a Câmara que pagou. Eles dizem que defende a renovação da política. Eu os desafio a renovar a política.
Eu tenho mandato desde os meus 22 anos. Eu não tenho pai político, não tenho mãe política. Eu vim daqui, da luta do povo. Como veio o Valdeci, como veio o Rosseto, como viemos todos nós que estamos aqui em cima. Que renovação é essa? É fácil ter bastante voto tendo pai candidato a presidente, né? Eu fiz mais proporcionalmente aqui no Rio Grande. E foi só com luta e só com o povo. Que renovação da política é essa? A política do sobrenome, de dizer que eu usava o dinheiro do auxílio moradia tendo casa própria para comer gente. Ele disse, essa é a política renovada que a gente quer? Aquele que diz que se perder não reconhece, mesmo tendo ficado 26 anos na Câmara? Que renovação da política é essa? Eu cheguei lá, uma menina, com 25 anos, sem parente importante, vindo aqui do Rio Grande, que é longe de Brasília. Eu aprovei a lei dos estágios, o Estatuto da Juventude, presidi comissão, fui líder de bancada. E ele? O que fez? Política renovada essa? Obrigada, estamos passando. Quando a gente acender a luz, companheiros e companheiras, qual é o projeto que sobra deles para o povo trabalhador? O fim do 13º, como disse o vice? O embranquecimento da raça, como disse o vice? Porque o vice vai assumir, ele está com a cirurgia marcada em janeiro, pelo menos no primeiro mês já está com o vice se ele ganhasse. É preciso falar sobre isso com o nosso povo. E é por isso que nós precisamos impedir a vitória deles. E nós só impediremos se nós tivermos paciência, acolhermos com generosidade o convite que o nosso povo nos fez, nos levando ao segundo turno. Um convite para mais debate, para mais diálogo, para mais tempo para tomar sua decisão. Esse é o recado do segundo turno para a gente. Eu quero mais tempo para ter direito. Como que a gente faz isso? O Miguel riu de mim e depois uma jornalista perguntou: o que tu quis dizer com aquilo? Vou repetir para vocês porque vocês vão entender. Não tem aquela expressão que os desentendedores entenderão? A gente vai começar, quando vocês virarem de costas para mim, eu for embora, entrar, pegando o celularzinho e desbloqueando os contatos no WhatsApp e no Face, tá? Sabe aquele tio, a tia, a irmã, que a gente saiu do grupo, sabe? É porque nos dói o que eles dizem. A gente sai porque dói, né? Dói, machuca, não é? Vamos voltar. E vamos voltar para ficar fazendo o que eles fazem? Não. Vocês sabem que quando eu fui lá para Brasília, tenho uma frase que eu gosto muito que diz assim: quando a gente olha para o abismo, a gente tem que cuidar para o abismo não olhar para dentro da gente. Então, a gente tem que olhar para o ódio e lembrar dos ensinamentos, irmã, e não deixar que ele nos olhe. E isso significa que a gente não pode responder com ódio. Significa que a violência deles, verbal, visual, tem que ser respondida com: calma lá, eu te conheço, cara. A tua mãe te criou sozinha. Tu é o desajustado que o vice disse que tu era? Eu te conheço. O teu irmão não é aquele cara que estuda na universidade pública, cotista. Eles acham vagabundos. Eu te conheço. Tu não é aquela que ganhava um salário mínimo há 10 anos atrás e que o nosso sonho era que ela chegasse a $100 e hoje ela é de 300. Eu te conheço. Tu não é aquele prounista da universidade. Ou eu te conheço, tu é professora. Se tu achar um exemplar do tal kit, vamos leiloar, porque deve valer muito dinheiro, porque não existe. A gente precisa chamar as pessoas para a luz, para a lucidez, para a verdade. Eu sei que às vezes é difícil. É difícil porque eles odeiam e eles causam essas cenas que nos arrepiam, que nos entristecem. Mas a gente precisa ter coragem, porque os próximos 15 dias não são só sobre 4 anos. Não são só, gente. Vocês acham que na véspera de 64 se tinha noção que se viveria mais de 20 anos na escuridão? Vocês acham que nas vésperas de 68, antes do AI-5, se tinha noção do que aconteceria por mais 20 anos até a primeira eleição direta? Não se tinha. Nós não estamos falando só sobre 4 anos. Nós estamos falando sobre as nossas vidas, a nossa possibilidade de continuar existindo e pensando diferente dos outros. Nós estamos falando sobre a existência do nosso país enquanto nação, a existência das nossas riquezas que podem viabilizar um futuro para o nosso povo.
nós estamos falando sobre a paz no nosso continente, na nossa região, nós estamos falando sobre muitas coisas muito importantes para nós, para os nossos filhos e para o Brasil. Então os próximos 15 dias, são 15 dias que a gente vai ter que engolir às vezes o choro que tranca, né? Às vezes eu olho as coisas a meu respeito e vem, assim, ontem eu falei com a Haddad, olha Haddad, eu tenho a impressão às vezes que vai abrir a torneira, eu vou começar a chorar e não vou parar nunca mais. É por isso que eu não começo. Não é? Estou falando sério, essa é a impressão que eu tenho. Aí sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que engolir e transformar isso em mais amor ao Brasil, mais amor ao povo trabalhador desse país, mais amor às mulheres, aos jovens, às nossas crianças, para vencermos as eleições. E eu sei que aqui em Santa Maria, esse coração que bate forte no Brasil, bate também muito forte. Porque essa terra é a terra que reelegeu o Valdecinho Pimenta, é a terra que fez com que o Rosseto, esse nosso companheiro de um valor inestimável, tivesse um desempenho muito bom, mesmo diante de tanta ameaça e de tanta ofensiva que nós vivemos no primeiro turno. É a terra que nós temos vereadores de luta e temos na região vereadores e vereadoras militantes de luta. É a terra do nosso cooperativismo, das nossas mulheres, dos nossos religiosos que compreendem que a missão na terra é levar paz aos homens de boa vontade, não guerra, é levar verdade, não mentira, é levar amor e não ódio, é levar perdão e não intolerância. É disso que se trata. Nos ajudem. O Haddad e eu estamos nos dividindo. Vocês devem ser o Haddad, vocês devem ser a Manuela, vocês devem ser o nosso programa, vocês devem ser as nossas verdades, vocês devem ser o nosso sonho de debater um programa, um projeto para o país. Nós sabemos qual é o nosso projeto. Como diz o Haddad, nós queremos o trabalhador com a carteira de assinada de trabalho numa mão e um livro didático na outra. E queremos também que toda mulher e todo homem, em qualquer tempo da sua vida, acorde sabendo para onde vai. Se a mãe vai para a creche levar o filho, se o pai vai para o trabalho, se vai para a parada de ônibus pegar o ônibus. Mas nós queremos que eles saibam que, independente do local para onde eles estejam indo, o caminho é o da democracia e da liberdade. Nós queremos chegar num Brasil desenvolvido e nós precisamos de democracia, de liberdade e de muita campanha na rua.